Olá, turma, tudo bom? Eu sou a Gelli, sou coordenadora pedagógica da equipe de ATE, do Instituto Mãe Terra, que atua aqui na Costa do Descobrimento. Hoje nós vamos falar sobre os tratos culturais com o cacaueiro. Olá pessoal, sou Everaldo Júnior, sou técnico em agropecuária, também faço parte da equipe de assistência técnica e extensão rural do Instituto Mãe Terra. Hoje vamos dar, explicando a vocês aí alguns tratos culturais na cultura do cacaueiro, onde vamos estar passando para vocês aí as formas corretas de estar fazendo a poda, estar fazendo a limpeza. Meu nome é Priscila, tenho formação na área de engenharia florestal, faço parte da equipe de assistência técnica do Instituto Mãe Terra e a gente está junto aqui hoje para fazer essa aula sobre tratos culturais do cacau. Essa atividade faz parte do plano emergencial que busca, na prática, garantir a manutenção do serviço de ATE dentro do nosso território. Quando os primeiros europeus chegaram aqui na América, o fruto do cacau já era cultivado. No México era cultivado pelos astecas e na região da América Central era cultivado pelos maias. Os índios consideravam um fruto tão importante que usavam ele como moeda naquele período. A partir do século XVIII, esse fruto chega na nossa região. Primeiro ele chega na Amazônia, e se adapta muito bem àquela região. Já no século XVIII, ele chega na região de Canavieiras, trazido pelo francês Louis Frédéric Wormont. Ele traz as primeiras sementes para a região de Canavieiras e esses frutos acabam se adaptando muito bem a essa região, o que também ajudou na preservação da Mata Atlântica, já que nesse período o cultivo do cacau estava atrelado a lugares onde nós tínhamos árvores com copas maiores. Então isso ajudou na preservação da Mata Atlântica no território do Sul e do Extremo Sul. Essa ajuda na preservação da Mata Atlântica foi muito importante, porque até hoje a gente ainda tem muitas fazendas que continuam cultivando. A partir dos anos 70 e dos anos 80 do século XX, a gente tem o cacau assolado pela vassoura de bruxa, um fungo que acabou se desenvolvendo nessa região, chegou nessa região e acabou se alastrando. Então provocou também um êxodo rural muito grande, já que nesse período as fazendas tiveram uma baixa de produção e muitos dos trabalhadores que viviam nas fazendas acabaram procurando o território de Porto Seguro na busca por uma melhor condição de vida, uma melhor renda. A gente está numa fazenda hoje que era conhecida como Fazenda Cauã, no início dos anos 80. Essa fazenda foi a fazenda dos meus avós. Eu cresci nessa região. Ela fica próximo do Vale Verde e dentro do território de Porto Seguro. Passa as suas margens o rio Buranhém, e ela é uma fazenda hoje que ainda tem uma quantidade muito grande de cacau e também trabalha com um pouco de agropecuária e também tem um pouco de agricultura. Hoje é meus pais que moram nessa fazenda, ele acabou herdando, foi o único herdeiro que conseguiu manter essa terra e a gente está aproveitando esse momento para a gente poder fazer essas videoaulas para apresentar para vocês como uma garantia da manutenção desse serviço de ATE. Inicialmente, o cacau era cultivado em sistema de cabrunca. O que significa isso? As plantas eram cultivadas no subbosque das florestas e eram muito bem adaptadas ao clima tropical. Então, a alta produtividade e sombreamento. Com a chegada da doença, principalmente a vassoura de bruxa, os agricultores foram obrigados a se tecnificar e melhorar os plantios, no sentido de utilização de materiais genéticos mais resistentes e utilização de novas técnicas e metodologias para controle das doenças e garantir essa produção, a produtividade. Foram desenvolvidos materiais genéticos tanto melhor adaptados às condições climáticas, que foram mudando ao longo dos anos, quanto também material genético resistente às doenças, principalmente a vassoura de bruxa. Com a chegada da vassoura de bruxa na nossa região, os cacauicultores tiveram que tomar medidas de prevenção e de controle dessa doença, que chamamos aí de tratos culturais, que é a adubação da lavoura, a roçagem, a retirada de ramos fulgões, a retirada da vassoura de bruxa no momento adequado, a utilização de novas qualidades de cacau, que a gente faz através da enxertia, da clonagem, que é onde a gente coloca aí cultivares mais resistentes à vassoura e mais produtivos. Agora vamos dar início aí à nossa videoaula, onde vamos mostrar a vocês aí algumas técnicas de tratos culturais.
informação importante que a gente passa para os agricultores, principalmente os agricultores familiares, aqueles que não possuem grandes áreas produtivas do cacau, é enfatizar na questão da qualidade da amêndoa. A qualidade da amêndoa é o que vai garantir que o produto seja melhor valorizado no momento da comercialização. Então aqui a gente vai ver uma situação muito comum de acontecer nas fazendas de cacau, que é a colheita sem muita técnica. Então o agricultor nesse momento ele colhe todos os frutos, independente daquele ponto de maturação e a condição sanitária dele. Então a gente vê rumas de cacau que a gente visualiza cacau muito maduro, como cacau muito verde e também cacau que já possui doença em fase avançada. O recomendado é a gente fazer os montes de acordo com a qualidade do cacau. Por exemplo, aqui temos um monte verde. Lembrando que esse monte aqui, a gente pegou aqui do monte aqui do lado, não é indicado colher cacau verde, porque as amêndoas ainda não estão no ponto de maturação adequada para a venda. Então é importante lembrar ao cacauicultor que não devemos arrancar cacau verde, só no ponto de maturação adequado. Temos aqui outro monte, esse aqui é o adequado, né? Um monte todo homogêneo de cacau maduro, que é quando as almendas estão com a qualidade adequada para estar aí fazendo a comercialização, né? E a qualidade do produto final seja melhor. Outra maneira também é o monte do cacau doente. Como vemos aqui, não devemos juntar esse com essa qualidade aqui, porque o cacau doente, as amêndoas estão doentes também, estão com deformidade, né? E isso aí vai prejudicar também a qualidade final do produto. Então o recomendado é que faça um monte separado desse material, dessa qualidade aí de doença. Então, Júnior, Priscila, responde pra gente qual o impacto desse tipo de colheita para o produtor. O programa Bahia Produtiva visa principalmente a qualidade da renda, né? O aumento da renda dos seus beneficiários. Então, quando ele colhe dessa forma, sem essa separação, com o fruto todo misturado, o que isso traz de aspecto negativo? Tanto para a produção, como também para a renda desse beneficiário. Pronto, Gelli. A principal dificuldade que o agricultor vai ter nesse caso é a comercialização através de um canal que valorize a qualidade do produto. Que através da valorização da qualidade da amêndoa, a gente consegue um preço melhor dentro daquele mercado distribuído. Então, o agricultor que não faz o manejo correto, que faz essa colheita de qualquer forma, mistura os frutos do tempo de maturação, ele vai estar acessando somente os canais de comercialização, que são aqueles atravessadores, vai estar vendendo a amêndoa dele através de uma commodity com um valor realmente baixo. Então, para o agricultor acessar essa melhoria da renda, principalmente com o cacau cultivado em pequenas áreas, é necessário que ele se tecnifique e valorize também a qualidade da amêndoa, porque isso vai garantir uma venda de um canal de comercialização que valorize esse produto final. Outro ponto que eu queria que vocês destacassem é o descarte da casca, né? É casca que chama, não é isso, gente? Da casca do fruto do cacau, assim, dessa forma como a gente está vendo. O que isso traz, qual é o efeito disso para uma produção, para uma fazenda a longo prazo, a curto prazo, o que isso pode ocasionar? O descarte incorreto, né, das cascas do cacau, principalmente aquelas cascas que estão aparentemente com sintomas de doença, em sintomas de doenças em estágio avançado, o fruto vai estar sendo ali um caminho de infecção, né? De reinfecção daquela doença dentro do plantio. Então ela, ao invés de estar sendo controlada, a gente está fazendo dali uma própria multiplicação do fungo. Então é muito importante que a gente não deixe dentro dos nossos tratos culturais o fungo disseminando por baixo dos nossos plantios, do nosso subbosque. Então o ideal seria o quê? A colheita desse fruto, o transporte dele para um local mais aberto, e lá seria o ideal cortar, tirar todo o fruto, levar para secar e aí sim você poder usar isso em sistema de compostagem, seria o ideal? Numa área mais aberta? O ideal, né, que a gente faça a ciclagem do nutriente através da compostagem, principalmente a realização da compostagem daqueles frutos que já se encontram doentes, pois isso é uma forma de asepsia. Então a gente estaria controlando, além de fazer a ciclagem de nutrientes para o nosso plantio. Então, Júnior, explica um pouco pra gente e para as pessoas que estão em casa, quais são os cuidados que a gente deve ter
quem é um produtor aí, quem cultiva cacau, quais são os cuidados que ele deve ter com o seu plantio, para evitar doenças como a vassoura de bruxas e outras doenças que vêm aí a partir desses fungos. Então, Gélio, o cacauicultor, ele tem que trazer aí umas medidas de prevenção e controle, né, dessas doenças, que nós chamamos aí de tratos culturais, que são aí um conjunto de medidas que a gente faz no cacau para estar evitando aí a disseminação de doenças e o aparecimento de outras. Né? Esses tratos culturais consistem aí em calagem, correção do solo, né, adubação, roçagem, poda de formação, poda de manutenção, né, retirada de ramos fugões, que é importante aí que pequenos agricultores aí no ramo do cacau, eles não utilizam aí essas medidas e acaba aí acometendo aí a perca de produtividade e consequentemente a perca de renda, né, das propriedades. Além dos tratos culturais que eu falei anteriormente, é importante que o cacauicultor traga aí cultivares resistentes à vassoura de bruxa e mais produtivos, né, como o CCN 51, o pH 16, que são aí qualidade de cacau que produz muito e são mais resistentes. Você vai falar agora sobre enxertia, né? Estou vendo alguns materiais aqui separados, então explica pra gente, faz esse passo a passo para que todos possam entender como esse procedimento deve ser conduzido. Então, pessoal, eu vou estar explicando para vocês aqui 3 tipos de enxertia que são mais utilizados aí na cultura do cacau, que é a borbulha, a garfagem lateral e a garfagem. Para fazer esse procedimento, vamos precisar aí de alguns materiais que eu tenho aqui para vocês verem. Um canivete, lembrando que esse canivete tem que estar bem afiado, uma tesoura de poda, água sanitária, água clorada, né, que a gente faz aí 1 colher de cloro para 1 litro de água. Vamos utilizar também fitilho ou elástico, também serve, e saquinhos. Então, pessoal, para fazer enxertia, a gente tem que retirar aí as artes, que é essa parte aqui da planta do cacaueiro. Temos que fazer aqui a retirada dessas galhas, cortar em bisel. Lembrando que essa arte deve conter aí as gemas, que consiste aí nesse olhinho aqui, mais conhecido aí pelo agricultor, né? O olhinho do cacau. Essa arte deve ter mais ou menos aí de 15 a 20 centímetros de largura, né? Lembrando que não pode botar o dedo aqui na parte cortada do cacau, da rama do cacau, para fazer a nossa enxertia de garfagem, tanto da garfagem lateral quanto da garfagem normal mesmo. Então, pessoal, essa arte aqui é de um cacau Ronal, né, o CCN 51, que ele é resistente à vassoura de bruxa e muito produtivo. Mas você pode estar fazendo aí com qualquer outra qualidade do cacau, né, o pH 16, né, o PS 1319, que são variedades aí que são muito produtivos e que são resistentes também. Caso o cacauicultor não tenha, né, uma variedade clonal com essas características, é importante que ele pegue essa arte da planta mais produtiva da propriedade dele. Vamos agora fazer a enxertia, né, de garfagem. Primeiro passo, antes da enxertia, como a gente já utilizou, né, os materiais cortantes numa planta anterior, é importante que a gente faça aí a asepsia dessas ferramentas, né, para não estar aí contaminando o enxerto ou transmitindo doença. Água colorada, pronto, fez a higienização, vamos ao processo. Vou deixar aqui o canivete do lado. Vamos fazer esse enxerto num ramo basal. Por que basal? Porque ele é próximo do solo, né? Para futuramente essa planta aqui substituir essa aqui. Então a enxertia consiste nisso, na substituição ou da lavoura que é muito antiga, ou para uma variedade mais resistente à vassoura de bruxa e mais produtiva também. Vamos lá. Esse enxerto aqui se chama enxerto garfagem. A gente corta aí esse ramo basal
na altura mínima aí de 30 centímetros. Então, mais ou menos aqui. Tem que ser um corte bem preciso, né? Agora aqui é a arte. Como vimos lá anteriormente, né? A gente retirou uma arte de um cultivar aí CCN 51, que é um cultivar, né, que é uma qualidade de cacau produtivo e bem resistente também à vassoura, né? Temos aqui as gemas, que tem que ter no mínimo 3. Aqui tem mais de 3, ó. Tem 5. Vamos ao processo. Primeiro, deixa eu cortar aqui. Vamos cortar aqui que já foi ferido, né? Vamos aqui, ó. Tem que fazer esse corte preciso. Do outro lado. Pronto. Fazer mesmo uma cunha, né? E aqui no cavalo, né? Para quem não conhece, a gente chama isso aqui de cavalo, que é a parte que vai ser introduzida aí o clone. A gente corta aqui. Esse cavalo, né? Tem que ser do mesmo tamanho. Então você pode botar do lado, mas não pode tocar aqui para não contaminar. Você lasca mesmo. Encaixa aí agora o clone. O ideal é colocar casca com casca, porque é esse que vai fazer o processo de pegamento. Aí tá vendo que ficou meio apertado? A gente retira com todo cuidado e abre mais um pouco. Pronto. Aí encaixa. A gente vem agora com a fitilha e aperta. Existe no mercado fitilhas aí biodegradáveis, né, que o cacauicultor não precisa aí estar retirando. Mas lembrando que com 15 dias é importante que ele vá lá, né, que ele venha aqui no enxerto feito e retire aí essa fitilha, para não garguelar e danificar aí o seu enxerto. Apertamos bem, cortamos aqui. Pronto. Agora pegamos aqui um saquinho. Para quê? Para proteger esse corte de aparecimento aí de fungos e bactérias que possam danificar aí o nosso clone, né? O crescimento do nosso clone. Pega uma fitinha aqui. Lembrando que não pode apertar muito essa fitinha, esse saquinho, por quê? Porque aqui vai suar. E aí, por onde vai descer essa água? Tem que descer por aqui. Então, devemos deixar aí fechado, mas não apertado. Com 15 dias, mais ou menos, vai estar começando a abrir os brotos. Que aí é a hora que você vem cá, retira o saquinho e deixa aí amarrado mais um pouco. 25 dias mais ou menos, já brotou, já está bonitinho. Você corta, tem que cortar a fitilha, né? Tirar, para não garguelar o seu enxerto. Nosso próximo enxerto será aí a garfagem lateral. Vou mostrar aqui para vocês agora o processo. Vamos fazer esse enxerto em uma árvore que caiu, né? É recomendado que faça em árvore que caia, né? Ou substituição de lavoura, quando a lavoura é muito antiga, o estato está muito alto e o agricultor quer colher o cacau, quer fazer trato cultural, é recomendado que ele diminua os estratos, né? Para 4 metros. Então uma lavoura dessa aqui mesmo, como a gente está observando, é uma lavoura muito alta, o agricultor, ele queira aí diminuir, né, os status da sua lavoura, faz aí uma enxertia, né, com variedades, né, com cultivares mais resistentes à vassoura de bruxa e mais produtivos. Para fazer esse enxerto aqui,
como vemos aqui essa árvore caída, né? Vamos retirar aí, tá vendo? Vemos aqui 3 ramos aí basal. É importante que a gente escolha aí o ramo mais saudável, né? E mais largo na espessura também, como vemos aqui. Então, vamos retirar os outros ramos, que é o sugão, né? Para quê? Para a planta ele colocar o nutriente todo só para esse ramo aqui, né? Que a gente vai fazer a substituição. Deixa eu pegar aqui. Nós já retiramos a haste, né? Essa haste, ela tem muitas gemas, isso é importante. Importante também que seja de uma árvore sadia, né? E o ramo também seja um ramo sadio. E de novo, por sinal. Vamos ver aqui a espessura. Aqui a gente mede primeiro, mais ou menos aqui. Como essa é gafagem lateral, vamos fazer aqui um corte mais baixo, né? Porque é mais grosso. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Faça um corte preciso, mas não corte todo o broto. Filma aqui do outro lado. Aqui, ó. Não deve cortar todo. Deve fazer só um corte lateral. Aí vamos aqui na haste e fazemos um corte do mesmo tamanho, né? Lembrando que a gente tem que fazer o corte e ver esse centro aqui, né? Que é onde passa aí a seiva da árvore. Aí a gente corta um pouco aqui atrás. A gente coloca aí, introduz aí no ramo. Vamos cortar mais um pouco porque ficou muito apertado. Pronto. Lembrando sempre de encostar casca com casca. Que é aí que vai fazer o pegamento mais precisão. Vamos utilizar agora um elástico, né, que também pode ser utilizado aí para fazer essa clonagem. O legal do elástico é que com o tempo ele se degenera e poca sozinho, né? Além de como ele é elástico, quando a planta está crescendo, ela vai elastificando. Pronto. Aí a gente pega um saquinho e faz aquele processo para evitar aí a contaminação de fungo, bactéria. A gente pegar outro e põe em cima. Deixa eu cortar aqui. Não deve amarrar muito apertado. Pronto. O legal desse enxerto é que se ele não pegar aqui, você ainda vai continuar com o ramo aqui para fazer outro, para tentar outra vez. Então, nossa próxima enxertia vai ser a borbulha. Como vocês podem ver ali, aquele cacau ele já caiu, né? Um cacau produtivo que já tem bastante anos de idade, né? Mais ou menos uns 30 anos de idade. Ele caiu, tombou. E aí é recomendado que faça enxertia. E o legal é que a gente pode fazer enxertia
com cones aí resistentes à vassoura de bruxa, como eu falei antes, e produtivos. Vamos fazer. Vamos escolher aí um ramo basal para fazer a borbulha. Nós devemos utilizar aí um olho, né, da arte. Temos aqui, retiramos a arte, essa aqui, e vamos estar utilizando aí, né, esse olho aqui, ó. Como vocês podem ver, que é a gema do ramo. Tem que ser aí uma planta saudável, como eu já falei antes, né, e de uma cultivar aí produtiva e resistente. Deixa eu retirar aqui esse outro aqui, que não vai ser útil para nós. Pronto. Vamos fazer aí agora, né, a retirada do olho. Tem que fazer aí uma janelinha. Fazer esse corte. Fazer uma janelinha mesmo. Fazendo essa janelinha aqui na arte, vamos no local que a gente vai fazer aí a clonagem, né, e retirar aí no mínimo aí 30 centímetros de altura, que é o mínimo para a gente estar fazendo esse enxerto do ramo basal. Deixa eu retirar aqui, ó. E a gente tem que fazer uma janelinha agora do mesmo tamanho da que a gente fez aqui na arte. A gente pode colocar aqui para medir, ó. Pronto. O canivete tem que estar bem amolado para facilitar o serviço, né? Abre a janelinha. Esse aqui é mais complicado porque você tem que ser bem preciso mesmo, mas funciona também. É indicado aí para você que quer fazer aí uma enxertia do seu cacaueiro. É importante que você não coloque o dedo para não estar contaminando aí essa parte da planta aberta. Pronto, fez a janelinha. Retira agora a da arte, a da gema da arte. Com cuidado. Pronto. Deixa eu retirar aqui a parte que ficou presa. Pronto. Fez aí a janelinha. A gente encaixa no ramo. Lembrando que não pode tocar no olho, para não estar ferindo aí e perdendo a sua enxertia. Pronto, agora a gente vem com o fetilho e amarra aí essa parte aberta, essa parte aí da gema. Recomendado que aperte um pouco para facilitar aí no pegamento. Agora vamos fechar agora para impedir aí a entrada de umidade, né, de fungo de bactéria.
Pronto, finalizou aí. Em 15 dias você vem cá olhar e retira aí o saquinho. Então, pessoal, para finalizar, quando a enxertia tiver aí com 5 centímetros, 5 a 10 centímetros de altura, é recomendado que a gente recorte, né, o broto aqui. Deixa eu fazer isso aqui. A gente corte, lembrando que não agora, quando tiver aí pegado a enxertia. Para quê? Para os nutrientes não subirem para esse aqui que a gente não quer, né? Então a gente corta para os nutrientes da planta alimentarem o brotinho aqui, que vai crescer e vai se tornar uma nova árvore. Durante a poda sanitária é muito importante a gente estar atentando àquilo que é o inóculo da doença, principalmente se tratando da vassoura de bruxa. Então aqui nós vamos estar mostrando a retirada de um broto com superbrotação, que é uma característica dessa doença. Devemos cortar aí, essa poda deve ser feita aí no mínimo 20 centímetros da doença. Por quê? Porque essa parte da planta pode estar contaminada. Então o ideal é que faça aí em torno de 20 a 30 centímetros do local afetado da planta. É importante também que esse galho não seja jogado de qualquer maneira dentro do plantio, porque aqui encontra-se, né, o inóculo da nossa doença. Então a gente vai retirar esse galho debaixo do nosso plantio para evitar essa disseminação. Então aqui a gente vê o broto, né, com sintomas de manifestação da doença, aquilo que a gente procura estar retirando da nossa lavoura durante a poda sanitária. Juntamente com o fruto também. Ele aí fica todo enrugado, né, com alguns focos da doença. Uma coisa aí importante que os cacauicultores tenham que ter em mente é não retirar esses focos de doença na hora da poda e deixar no chão. Né, como a gente vê aqui nessa propriedade, né, tem aqui alguns focos de doença no chão, que quando faz a poda e deixa no chão, isso aí não pode. Por quê? Porque isso aí contamina aí ao redor do seu cacaueiro. Então agora nós vamos falar sobre um pouquinho dos tratos culturais do cacau, começando em relação à importância da adubação e calagem adequada. Por que a gente fala adequado? Que muitos agricultores, né, pegam o calcário e saem jogando por cima da palhada de qualquer jeito, vai lá na loja, compra um adubo sem recomendação, sem fazer análise de solo, sem saber a quantidade adequada, e isso faz com que a qualidade daquela adubação não seja eficiente. Então nós vamos estar falando um pouquinho sobre as maneiras adequadas de estar utilizando o calcário e o adubo. Aqui nós vamos demonstrar primeiro a importância do espaçamento adequado entre as árvores. Porque estando um plantio linheiro, que a gente fala, né, com as espécies escalonadas no espaçamento adequado, fica mais fácil do agricultor fazer a adubação em linha. Por quê? Porque a parte que tem maior absorção de nutrientes da planta está na protuberância da copa, que a gente fala, né? Então a gente não vai estar adubando diretamente aqui no pé da planta, a gente vai estar adubando na projeção da copa da árvore. Então nós vamos estar demonstrando aqui como seria feito para um plantio em linha e como seria feito para um plantio que não tem espaçamento específico. Então, vale lembrar que esse modelo de adubação em linha, né, é mais indicado para aqueles plantios que são feitos em espaçamento controlado, né, onde cada planta tem um espaçamento único entre elas. Então será feita essa linha onde a gente estaria jogando aqui o nosso calcário, o nosso adubo, porque é a forma que a gente encontra das duas plantas estarem sendo adubadas ao mesmo tempo. Para aquelas adubações em plantios que não tem espaçamento específico, então a gente vai estar usando a técnica de coroamento, porém não é a gente retirar para adubar no pé da planta. Então, pessoal, geralmente os agricultores eles têm a mania de jogar, né, o adubo no pé da planta. Geralmente eles jogam aqui, ó. Mas não é recomendado. Por quê? Porque as raízes da planta, elas começam a se alimentar, digamos assim, o tamanho da copa da árvore, né? Com a distância da copa da árvore. Essa copa da árvore, ela tem um diâmetro mais ou menos aqui, ó. Então é aqui que deve ser jogado esse adubo. A planta está absorvendo esses nutrientes. Porque se você jogar o seu adubo no pé da planta,
além de você estar perdendo adubo, está perdendo dinheiro, né? Digamos assim, jogando fora o dinheiro, você está danificando a sua planta. Então, recomendado é que faça esse coroamento aqui, né? É um círculo mesmo ao redor da copa da sua árvore, a copa do cacaueiro. Pronto, gente. Então, feito aqui o manejo adequado da retirada da serrapilheira, a gente vai fazer então a aplicação do nosso calcário. Lembrando que a nossa aplicação aqui, ela é de acordo conforme a nossa análise de solo. Então, antecipadamente, né, a gente fazer o nosso plantio, a nossa adubação, a nossa correção de acidez, a gente tem que ter feito a análise do solo, para saber exatamente aquela quantidade de calcário que será necessário para a nossa área. É através da análise de solo que a gente vai estar conseguindo fazer uma adubação com um melhor aproveitamento desse insumo, né? Sem estar desperdiçando, utilizando a mais ou colocando uma quantidade de adubação que não seja adequada para a planta. Então, assim, muitas pessoas pensam na adubação diretamente de jogar o adubo. É muito importante a gente lembrar que a etapa inicial da adubação é a correção da acidez do solo, para aquele adubo ter a real eficiência de utilização. Então, pessoal, depois feita a análise de solo, você pega o resultado, a gente chegou aqui na proporção de 100 gramas por metro quadrado de cada planta. Como aqui a gente está fazendo em fileira, vamos jogar o calcário na fileira do plantio. Lembrando que essa calagem, né, feita com calcário, ela deve ser feita aí 90 dias. Não, ela deve ser feita e 90 dias após ser feita essa calagem, que a gente entra aí com a adubação. Nós já fizemos aqui a análise, já pegamos aí o resultado e constatou aí que a gente usasse aqui nessa área a proporção aí de 100 gramas de calcário para estar corrigindo esse solo. Lembrando que para a gente fazer a adubação, que é o processo depois desse processo, deve ser feito aí em torno de 90 dias após essa aplicação, que é o período aí que o calcário tem para fazer a reação no solo e tirar aí a acidez. Nós já medimos e 100 gramas dá mais ou menos um punhado desse, e a gente vai estar utilizando aqui na linha do plantio do cacau. Aí você deve fazer esse processo espalhante na linha do cacaueiro. Esse processo aqui é só uma demonstração como é que você pode estar aplicando aí, esse calcário no solo do cacaueiro. Agora nós vamos explicar para vocês como aplicar esse calcário no coroamento do cacau, que é aquelas roças que não tem esse costume de estar fazendo aí o plantio em linha. Agora vamos explicar para vocês como fazer esse mesmo processo, mas no cacaueiro que não é plantado em linha, que é o coroamento. Esse aqui é o demonstrativo de coroamento, de como é feito aí a correção com o uso do calcário e posteriormente com a adubação. Lembrando que isso aqui é só um demonstrativo, né? A gente está utilizando aqui o calcário, mas não é a medida exata. Vale lembrar que para você saber a medida exata, você tem que fazer aí uma análise de solo, né? Para estar aí vendo quais quantidades corretas, adequadas de calcário e de adubação será feita no seu cacaueiro. Mas aqui é só uma demonstração, onde eu vou demonstrar para você a forma correta de estar aplicando aí o calcário e a adubação. Como a gente já viu anteriormente, antes de fazer a aplicação do calcário e do adubo, né, com 90 dias, lembrando, deve ser feito aí o coroamento, que é o processo que a gente fez aí anteriormente, que é de abrir o solo, né, retirando a matéria seca, né, ou a matéria orgânica que tem. A gente retira. Por quê? Porque se a gente jogar o calcário, né, em cima da matéria que está aqui, vai demorar para que o solo
absorva esses nutrientes, absorva, né, o calcário, para estar fazendo aí essa correção. Então é importante que a gente limpe, como a gente fez, para estar aí aplicando o calcário e o adubo. Como a gente já fez o coroamento, então após feito esse processo, como eu falei, em torno de 90 dias o calcário vai reagir no solo e vai aí tirar a acidez do solo, que aí vai estar pronto para estar vindo com adubação. Ainda sobre a importância da utilização correta do calcário, vai lembrar o agricultor que não basta só ele jogar sem estar fazendo essa limpeza e o coroamento, porque o calcário vai ficar retido nessa camada de serrapilheira alta do cacau e muitas vezes vai ser desperdiçado. Então às vezes ele está usando o calcário, mas devido a não estar usando da forma correta, ele está tendo um desperdício daquele material, porque muitas vezes ele vai ficar depositado aqui e não vai conseguir permear pela camada do solo que é necessário. Uma coisa importante em relação ao período de utilização do calcário é que é extremamente importante que o agricultor faça essa correção da acidez antes da utilização da adubação, porque uma adubação feita sem a correção anterior do solo, ela é praticamente uma adubação completamente desperdiçada, porque sem a correção da acidez, o adubo não vai ter a eficiência necessária. Então, assim, o nutriente vai estar disponível para a planta à medida que aquele solo tiver com o pH corrigido. Então essa é a principal importância da gente estar utilizando a calagem e a correção da acidez do solo antes de estar iniciando a nossa adubação. Pronto, então feito o nosso processo de calagem, né, a gente vai guardar os 90 dias para ele processar e reagir com o solo, então a gente vai estar iniciando a nossa adubação. Nesse caso aqui a gente está fazendo a adubação, uma demonstração com a utilização de um composto. Ele foi enriquecido com cinza, esterco compostado, farinha de osso, calcário. E a gente vai estar utilizando ele aqui para adubação. A proporção que foi calculada é em 5 kg por planta. E a gente vai estar distribuindo ele ao longo da mesma linha que a gente já abriu. Lembrando que essa demonstração, né, sempre deve ser feita conforme a nossa análise de solo. Toda a adubação e calagem a gente faz com recomendação baseado naquelas quantidades que o solo necessita e as condições de nutrição da nossa planta que a gente está trabalhando. No nosso caso aqui o exemplo é do cacau, que a gente fez a demonstração para o cacau, mas é uma prática que pode estar sendo replicada aí para diversas culturas. A utilização aqui foi no coroamento, mas lembrando que se as culturas estão distribuídas em balizamento, com entrelinhas bem estabelecidas, a gente pode estar fazendo essa adubação na entrelinha também. Continuando aqui sobre os tratos culturais do cacau, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o manejo sanitário. Dentro do manejo sanitário, uma técnica muito importante do agricultor estar realizando é a poda sanitária, que consiste basicamente na retirada daqueles ramos e frutificações contaminadas de dentro do plantio, para evitar que ele esteja disseminando doença. Para fazer essa limpeza sanitária, vamos utilizar aí algumas ferramentas, que é a tesoura de poda e o tesourão, que é para a gente estar alcançando os ramos mais altos, né, para estar fazendo aí uma melhor limpeza no cacaueiro. Lembrando sempre em estar desinfectando aí as ferramentas com água colorada, né, para não estar contaminando as plantas ou estar passando também contaminantes a outras. Primeiro vamos utilizar a tesoura de poda. A poda sanitária, como o Priscila falou, consiste na retirada de ramos doentes, né, com a vassoura de bruxa. Como vemos aqui, ó, a vassoura na fase seca, né, que é onde ela dissemina aí os fungos. Então a gente corta aí no mínimo aí 20 centímetros de distância, né, do ramo danificado. Temos também aqui o fruto danificado, onde a gente também retiramos, fazendo o corte. Lembrando que esses materiais, depois da poda, não deve ser descartado na lavoura. Deve ser levado para outro local, o mais distante possível, né, local aberto,
onde a gente vai estar aí queimando ou fazendo composto com esse material, para não proliferar na sua roça. Vamos retirar aqui esse aqui também que está com a doença. Cheio de vassoura. Retirar os frutos danificados também é muito importante, porque se você deixar esse fruto com esse fungo no pé, ele vai disseminar aí para as outras plantas. Então é recomendado que tire também os frutos. Então essa é a poda fitossanitária do cacau, né? Para prevenção aí da vassoura de bruxa, onde a gente tira aí os ramos danificados e os frutos também com essa doença. Dentro do manejo dos tratos culturais do cacau, muito importante são as podas, né? A gente tem a poda de controle fitossanitário, a poda de formação, de condução, de retirada de brotos, e ela é uma prática muito importante nessa condução, tanto para facilitar o manejo do agricultor, quanto aumentar a produtividade dos plantios. Então a gente vai estar utilizando aí técnicas para manutenção do plantio num extrato médio que facilita a colheita, como também uma formação em formato de taça que a gente fala, né, evitando que fiquem galhos cruzados, galhos para dentro e promovendo essa geração de folhas para estar melhorando aí a condição do plantio. A gente vai fazer uma demonstração rápida de como seria essa poda no plantio de cacau. Primeiro passo, como a gente já sabe, é a higienização aí da ferramenta. Depois a gente vai fazer aí a retirada dos sugões, né, dos ramos sugões, que são esses aqui, ó. Tira todos. O alicate tem que estar bem amolado para quando fazer o corte não ficar, demonstração aqui, ó, não ficar assim, ó, porque quando ele fica assim, quando o corte não está bem preciso, é porta de entrada para doenças. Então, o recomendado é que a gente faça um corte preciso, né? Vamos fazer aqui. Como o Priscila falou, ramos cruzados não é interessante. Por quê? Porque a planta ela precisa de uma radiação solar para que ela tenha uma boa produtividade e não acumule aí, e não fique, né, um ambiente adequado para a proliferação de fungos e doenças. Então o recomendado é que a gente faça aí essa poda desses ramos cruzados para estar abrindo as folhas, né? abrindo a taça cacaueiro, né? Como vemos aqui, ó, ela está cruzada, não pode. Observe aí esse cálice, né? Tem um ramo primário, secundário, terciário e assim por diante, né? Fazer assim um cálice. Esses ramos que sobem aqui para cima, devemos retirar eles porque eles são ramos chupões. Então sempre está abrindo a planta. Por que a gente não deve deixar esse ramo sugão, né? Porque a planta, quando a gente deixa esse ramo sugão, ela entende que ela vai ter que crescer. Então se ela entende que vai crescer, os frutos vão ser bem pequenos, né? Então, por isso que a gente tem que retirar esse ramo sugão, porque se a gente deixar a planta, os nutrientes vai todo para ele. Então se a gente deixar ele, os nossos frutos vão ficar bem pequenos. Então por isso que a gente tem que retirar esse ramo sugão. Pronto, você pode ver aí a arquitetura da planta. Está em formato de cálice, né? Ela está aberta, facilitando a entrada de radiação solar e assim não deixando que prolifere aí fungos e bactérias. Em relação a esses ramos chupão que o Júnior falou, né, a importância é que eles não são os ramos de frutificação, então a gente já sabe que ele não vai ter fruto de cacau e é indicado que ele tire exatamente para não ter essa sucção de nutrientes para um direcionamento da planta que a gente não deseja no momento. Então, além da poda ser o direcionamento da condução para facilitar o manejo do agricultor, ela também faz esse direcionamento de nutrientes para a planta.
Então é importante a gente estar sempre lembrando dessas condições. Lembrando que o cacau é uma planta sensível à poda. Então ele não é uma planta que aceita muito bem podas drásticas, de formas que não são controladas. Então é muito importante a gente fazer essa poda sucessiva, fazendo de uma forma constante e promovendo sempre o crescimento de folhas, porque é através dessa fotossíntese foliar que a gente vai estar aumentando a nossa relação com a produtividade. Lembrando que essa poda tem que ser feita antes do período de flora e frutificação, para a gente não estar retirando do nosso plantio galhos sadios e que estariam frutificando e aumentando a nossa produção. Estamos chegando ao fim da nossa videoaula de hoje, né, que tratou sobre o cacau, mas a gente não pode finalizar sem destacar o quanto essa economia, o quanto essa produção ela é importante para o Brasil. Hoje o Brasil é o 5º maior produtor de cacau no mundo, perdendo para alguns países da África, do continente africano. E mesmo sendo o 5º maior, a gente ainda não consegue ter um destaque na qualidade do que a gente produz. A gente ainda está bem abaixo, né, nesse ranking. Então a qualidade do que a gente tem hoje do cacau, ela é muito inferior à de alguns países. Então isso não é um ponto positivo. Então é importante que o produtor esteja sempre muito atento de como ele está produzindo, qual a qualidade desse produto que ele tem oferecido no mercado e as formas de melhoramento dessa produção. Então acho que é importante a gente enfatizar, né, que não só a quantidade do cacau é importante, mas os agricultores, principalmente os pequenos agricultores, estarem atentos, né, nessas condições de qualidade da amêndoa, para que a gente possa cada vez melhorar tanto na qualidade de vida da nossa lavoura, quanto a da família agricultora. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.